E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal aí da quarentena, pessoal confinado em casa, subindo as paredes já. Vamos continuar com os nossos conteúdos porque o show não pode parar, né? Vamos lá. Vamos falar sobre um assunto do segundo ano do ensino médio: leitura e releitura de imagens. Bom, para falar sobre releitura de imagem, primeiro vocês têm que entender o que é leitura de imagem. A leitura de imagem é o processo pelo qual se analisa os conteúdos de uma imagem, ou seja, é a interpretação da visualidade, do visual, sendo assim um ótimo meio para entendermos melhor o mundo ao nosso redor. A partir da realização da leitura de imagem, nós nos tornamos mais conscientes de quem somos, de onde estamos e principalmente da mentalidade existente em nós e ao nosso redor. Ao aprender a ler imagens, nós tornamos nossa percepção de mundo mais elaborada e amadurecemos nosso olhar. Além disso, ao interpretar imagens, nós aprimoramos nossa sensibilidade, exploramos melhor as características emocionais, racionais, sensíveis que nos fazem humanos. Além de que, ao entendermos melhor as mensagens ou perguntas que chegam até nós de maneira visual, também nos tornamos mais críticos sobre o mundo que nos cerca. Percebemos, por exemplo, o objetivo das imagens na publicidade, na qual as empresas utilizam imagens, fotos, vídeos e outras coisas, com o objetivo de mostrar qualidade nos produtos divulgados, assim como ativar no público a necessidade por aquilo que está sendo vendido. Enfim, uma gama de imagens para a gente ler e para a gente entender e para a gente ficar mais atento a tudo que está à nossa volta. As imagens falam, e mais que isso, muitas vezes as imagens falam por nós, afinal elas carregam emoções, ideias e informações, sendo fortes representantes nas expressões de nossa humanidade. Leitura de obra de arte. Como a gente deve fazer a leitura de obra de arte? Nós devemos primeiro atribuir significados a algum texto, um contexto. No caso de obras artísticas, estamos falando de textos visuais, que são lidos a partir do momento que começamos a estabelecer relações entre as situações que nos são impostas pela nossa realidade e de nossa atuação frente a estas questões, na tentativa de compreendê-las e resolvê-las. A leitura se torna real quando estabelecemos essas relações. Número 2. Vivenciar mais arte. Ver mais obras de arte. Quanto mais estivermos em contato com as obras de arte, mais nos aprofundamos nessa linguagem, em sua leitura, mais nós ampliamos nosso repertório, conhecimento e compreensão da produção de arte na humanidade, quer seja em museu, galeria, exposição, ou até mesmo através da reprodução das obras de arte originais. Número 3. Saber o que vejo, o que sinto, o que penso. Saber o que vejo é observar os elementos que compõem, formam a obra de arte, ou seja, os elementos expressivos, como a linha, a cor, o volume, a perspectiva, refere-se a percepções dos elementos da visualidade utilizados na obra, as cores que compõem a obra, quais são as cores que usou e por que usou, o tipo de suporte que o artista utilizou, madeira, metal, tela, pedra, papel, qual a técnica, etc. O que sinto? Este é um momento em que não existe certo e errado. Durante essa leitura é possível colocar o que se pensa sobre a obra que está vendo, pois cada pessoa percebe e vê e sente uma obra de arte de acordo com sua história de vida, com o que já sabe e conhece sobre arte. O que penso? Nesse momento já se tem condições do julgamento. Você acha que essa obra é importante? Por quê? Por que o artista pintou? Para quê? Por que as pessoas gostariam de ter esta obra? Que outras obras ou objetos você conhece que têm algo semelhante com essa obra? Número 4. Contextualização histórica. Consiste em localizar a obra no tempo histórico e no espaço, observando o tema, os significados, ou seja, os contextos em que foi criada, auxiliando na compensação e no significado da obra em questão. Pesquise informações sobre a obra, de quem é a obra, qual o estilo, as principais características do estilo, em que época foi pintado e fatos marcantes desta época. Vamos fazer a leitura do quadro O Grito, de Edvard Munch, de 1893. O quadro O Grito é uma obra de arte expressionista, da autoria do pintor norueguês Edvard Munch, e simboliza o sentimento de angústia do ser humano. Esta é uma das pinturas mais populares de todos os tempos, e é uma obra que revela várias características de Munch: a força expressiva das linhas, redução das formas e o valor simbólico da cor.
Também eram transmitidas nas suas pinturas várias emoções humanas, visíveis na expressividade forte dos rostos representados. As emoções e conflitos psicológicos eram frequentemente abordados pelo artista, e por isso ele foi considerado um precursor do expressionismo alemão. Nessa pintura, é possível ver três pessoas, uma em destaque, com expressão de angústia, e as duas mais longe, no fundo, de uma ponte. É possível ver o céu pintado com cores quentes e um lago. Esta obra de arte revela alguém em desespero e se enquadra com o sentimento do artista, que durante a sua vida enfrentou vários problemas psicológicos e vários conflitos familiares. As formas distorcidas e a expressão do personagem revelam a dor e as dificuldades que a vida pode apresentar, causando um grito como forma de expressão desse sentimento. O grito inspirou outras formas de arte, como a saga de filmes Pânico, onde serial killers usavam máscaras baseadas na expressão da personagem principal do quadro. Edvard Munch pintou 4 versões desta obra, e atualmente 3 estão em museus e uma está na posse de um empresário estadunidense, que comprou o quadro por 119 milhões de dólares. A primeira versão foi criada em 1893 e pintada a óleo, sobre tela, e as outras 3 versões foram criadas com outras técnicas até 1910. Bom, então vamos à releitura de obra de arte. Assim como existem diversas interpretações de uma obra de arte, existem diversas possibilidades de releitura dessa obra. Uma boa releitura irá depender de uma boa compreensão na leitura da obra. Reler uma obra é totalmente diferente de apenas reproduzi-la, copiar, pois é preciso interpretar bem aquilo que se vê e exercitar a criatividade. Ao recriar uma obra, não é necessário empregar a mesma técnica utilizada pelo artista na obra original. Na leitura de uma pintura, podemos utilizar outras formas de expressão artísticas, como o desenho, a escultura, a fotografia, a colagem. O mais importante é criar algo novo, que mantenha um elo com a fonte que serviu de inspiração. Uma boa proposta de releitura se baseia em um conhecimento prévio da inspiração do artista, a época em que ele viveu, sua biografia, artistas que admirava, assim como vocês viram antes. Então, vamos, mãos à obra, vamos ao conteúdo, vamos à atividade, mão na massa. Vamos ver algumas releituras da obra O Grito, e aí vocês vão poder fazer a releitura de vocês, sem copiar, é claro. Bom, espero que vocês tenham captado alguma ideia daquilo que eu queria passar para vocês. Bons estudos e até o próximo conteúdo. Valeu, tchau, tchau.